Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nessa noite gloriosa, nós queremos agradecer à pessoa do Senhor Jesus por cuidar de nós, por nos dar a condição de estar aqui nessa noite, para adorá-lo, estar juntamente com a igreja do Senhor, para render graças e adorar aquele que tem todo o domínio no céu, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. Quem pode nessa noite glorificar o nome de Jesus? Fico muito feliz quando Deus nos concede uma palavra e todo o culto só fala da palavra que Deus nos deu. Isso nos traz uma satisfação muito grande. Deus nos concedeu uma palavra. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia Sagrada. É o capítulo de número 3. Livro do Êxodo, capítulo 3, os versículos 13 ao versículo 15. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Diga amém. Amém. Baseado nesse texto e também nos capítulos que nós iremos discorrer, que não é do Êxodo, mas do Evangelho de João, nós queremos nesta noite dar um título e um tema. O título que você vai repetir comigo é A Suficiência de Cristo. Vamos dizer mais bonito, vamos lá? Esse é o título e o tema é Tudo o que nós precisamos, Jesus tem. Os filhos de Deus, os hebreus, que tem esse nome por causa de um ancestral de Abraão chamado Éber, escravizados, eles já estavam acostumados com nomes de tantos deuses, né? Tanto que o nome Moisés, que vem de Moses, que significa filho, tinha vários deuses que usavam esse próprio nome filho, como Tutmoses, o filho de Tote, ou Ramsés, filho de Ra, o Deus soberano. E Deus, vendo a angústia do seu povo, desce, arregimenta um para ser o libertador, vendo a intrepidez deste em libertar, mas sem entendimento. Só que se levanta uma questão em tudo isso: qual é o teu nome? Já havia tantos deuses e tantos nomes, então apareceria mais um para fazer alguma coisa. Então, logicamente, Moisés precisava de um título, pois, falando do Deus que nós servimos, não existe um título que caiba nele, para falar de todas as facetas do caráter do nosso Deus. O nosso Deus é tão grande, Ele é tão grande, que sempre quando eu digo que Deus é grande, eu me lembro do louvor das crianças, que diz: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é bem maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Então não dá para conter Deus em um nome, mas era necessário apresentá-lo, para que pudéssemos invocar o verdadeiro Deus.
Então Deus diz a Moisés aquilo que naquele momento era necessário. Quando eles perguntarem qual é o meu nome, você simplesmente vai dizer: eu sou. Claro que na tradução do português, o correto não é eu sou, mas eu serei. E esse texto ele é importantíssimo, ele é revelador e ele muda a nossa vida. Quando o novo convertido, de forma espontânea, andando na rua, eu fiz uma pergunta, muito espontânea, pois eu não estava me preparando para fazer ela. E eu disse: quem é o Senhor e de onde o Senhor veio? E quando eu volto para o trabalho, mexendo na internet, numa época que nem ninguém sabia mexer quase nada, abri o site do Wikipedia e estava lá o tetragrama, 4 letras hebraicas, YHVH, Yud, Rev, Vav, Rev. Eu comecei a estudar aquilo, eu comecei a fazer resumo daquilo, eu comecei a escrever aquilo, e o impacto na minha vida foi tão grande, pois o significado do que Deus estava dando ordem para Moisés dizer aos hebreus, quando os hebreus perguntassem: quem é ele? Aí Moisés iria dizer: ele é aquele que será. E buscando as várias traduções da Bíblia, Deus estava dizendo: Moisés, diz a eles assim: eu serei o que for necessário ser para agir em conformidade com a minha palavra. Esse nome também revela o Deus que causa a existência. Então diz assim: Moisés, fala para eles que eu sou o Deus que faço. Então não há muita explicação. O que Moisés tinha carregado com esse nome era: eu vim aqui em nome daquele que faz. A autoridade estava sobre Moisés. E Deus até diz: tu serás como Deus, ou seja, a autoridade está sobre você. Mas como você não é um bom orador, então deixa para o irmão falar. E ele foi. Eu fui impactado com essa mensagem e com esse nome. Só que hoje nós conhecemos um outro nome, que Paulo, no hino aos cristãos, em Filipenses 2, diz: e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus. Interessante que o nome de Jesus no hebraico é Yeshua. E esse nome Jesus contém as 4 letras hebraicas que Deus mandou Moisés dizer aos hebreus. E o nome de Jesus reflete simplesmente a ação deste Deus em salvar. O nome Jesus, do hebraico Yeshua, do grego Iesus e do português Jesus, simplesmente significa a salvação de Jeová. Ou Jeová é a salvação. Então, quando o Logos, que é a expressão da divindade, que é a conexão de Deus com os homens, se fez carne, era Jesus andando na terra, e com o seu nome ele estava dizendo: eu vim aqui em nome de Jeová salvar todo aquele que crê. Glória a Deus. E foi cantado aqui que esse nome que está acima de todo nome, o nosso Jesus, que ele é digno de toda adoração, ele é suficiente para a sua vida. Sabe o que é ser suficiente? Eu pesquisei aqui agora há pouco. Ser suficiente é a quantidade que basta para algo. Então, se Cristo Jesus é suficiente para a minha vida, eu não tenho outro lugar para buscar nada para ter a completa satisfação. Preste bem atenção que eu estou na introdução. É por isso que Jesus disse: bem-aventurado é aquele que está dentro do reino e anda segundo o código de ética do Deus deste reino, completamente satisfeito e suficiente em sua vida. É aquele que recebe Cristo e anda como Cristo andou,
já foi lavado por Jesus, anda se lavando de Jesus e não nega Jesus por absolutamente nada. Será que nessa noite tem algum crente assim que não nega Jesus por nada? Tem alguns. Mas a mensagem que Deus nos concede não são 3 pontos nem 4, mas são 7. E ela está contida no Evangelho de João, os capítulos 6, 8, 10, 11, 14 e 15. O Evangelho de João, ele tem como objetivo revelar esse Deus. O Evangelho de João agora está indo lá no Êxodo capítulo 3 e trazendo a pessoa do Filho que foi gerado pelo Pai para revelar a ação do Pai em salvar. Salvou os hebreus que estavam no Egito e agora, de forma indeterminada, ele diz: e todo aquele que crê. No capítulo de número 1, o evangelista João, cujo nome Yohanan significa gracioso, esse evangelista ele tem por obrigação defender a deidade de Cristo. E ele inicia dizendo: no princípio era o Logos, e o Logos era Deus, e ele estava com Deus. Ele estava lá no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele. E tudo que foi feito, e nada do que foi feito não poderia ser feito se não fosse ele. Ele diz que nele estava a vida, e a vida é a luz. No versículo 14 ele diz que esse Logos, que na cultura grega era muito conhecido como algo imaterial, a manifestação da palavra da divindade que cria e que mantém a conexão com aquilo que é divino. Então João pega a palavra dos gregos e diz: eu sei quem é essa palavra que conecta quem está embaixo com quem está em cima. Ele tem um nome, não é só Logos, o nome dele é Jesus o Cristo, o Messias para os judeus. E João diz que esse Jesus, ou esse verbo, ele se fez carne. Se fazer carne não é que ele se desfez de algo para receber outro. É o Deus que recebe em si uma natureza de homem. E ele veio sobre a terra, caminhando como se fosse um homem, 100% Deus, 100% homem. E Paulo diz que foi do agrado de Deus que nele, corporalmente, habitasse toda a plenitude da divindade. Glória a Jesus. No capítulo 2, esse Cristo Deus, ele faz o milagre no casamento. No capítulo 3, este Jesus, que é Senhor, diz ao mestre Nicodemos que é preciso nascer do Espírito que vem de cima. No capítulo 4, ele ensina a mulher samaritana que o verdadeiro adorador, ele adora por causa do Espírito que mora nele. E ele não tem necessidade do templo. Mas ela disse que quando o Messias vier, aí ele vai se explicar e eu vou saber de tudo. Aí Jesus diz: eu o sou, eu que falo contigo. O Evangelho de João começa a revelar o Jesus que é o mesmo com Deus, quando ele diz a Filipe: eu e o Pai, nós somos um. Então todas as vezes que Jesus no Evangelho de João diz eu sou, quem está falando é o Deus Todo-Poderoso, lá do Êxodo capítulo 3. O Deus que desce através dos querubins e faz o milagre aqui na terra. Quem está preso é liberto por ele. Aquilo que não existe passa a existir. Quem não sabe falar como Moisés recebe o dom. Quem se acha pequeno como Gideão, Deus diz: vai nessa tua força, varão valoroso, porque ele só precisa de alguém disposto para fazer a obra, porque o poder pertence a ele, o dom pertence a ele, a graça vem dele, e por isso eu não preciso ter medo. Se eu tenho o grande eu sou na minha vida, ele vai me ajudar.
Glória a Deus. A primeira declaração de Jesus, como eu sou, está em João 6,35. Quando Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida. Os judeus sabiam muito bem essa linguagem. Quando Jesus usa a frase: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, nós logo pensamos na ceia, mas ele não está falando de ceia. Ele está falando sobre aquilo que os judeus e culturas pagãs já entendiam. E até aqueles de cultura africana entendem hoje. Que quando você oferece oblações, líquidos, farinha, sementes, oferece animais queimados para Deus, simboliza que você está se alimentando com Deus. Você oferece o sacrifício e come junto com Ele. O nome disso é comunhão. Então, na antiga aliança, quando se oferecia um sacrifício, se estava dizendo: eu quero ter comunhão com essa divindade. E Jesus fala para os judeus e diz: os vossos pais, libertos pelo grande eu sou lá no deserto, eles comeram do maná que era providenciado por Deus todo dia, mostrando que Deus quer nos ensinar que Ele é suficiente, que o maná não vai faltar. Ele te dá hoje e você come hoje, e amanhã Ele vai te dar o maná e você vai comer amanhã. Mas Ele não falava apenas do maná físico. O que Ele está falando é da sua palavra e da comunhão. Porque eu quero começar a dizer que tem muita gente com medo que Jesus fale, mas eu gosto de dizer isso: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, disse Jesus. Não importa quem tenha medo que Jesus fale, Ele vai falar hoje. No culto de amanhã Ele vai falar de novo. No culto de domingo Ele vai falar. No matutino Ele fala. Na escola dominical Ele fala. Na visita Ele fala. Dentro do crente Ele fala. Ele fala todo dia, na hora que Ele quiser e no tom que Ele quiser. Porque quem reina, quem governa e quem manda na igreja é o Deus Todo-Poderoso. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Porque aquele maná era físico. Mas o pão que eu der a vocês, vocês nunca mais terão fome. Glória a Deus. Quem já teve uma experiência com a Bíblia Sagrada, sabe que tudo aquilo que nós precisamos está aqui. Tudo aquilo que nós precisamos está aqui. Ainda no capítulo 6 ele diz: eu me alimento do Pai e vivo pelo Pai. Versículo 56. Quem se alimenta de mim, viverá por mim. Será que você tem coragem de comer do maná do céu? Esse é o maná do céu. Não tenha medo das palavras de Jesus. Às vezes ela dói, às vezes ela é muito dura, às vezes a gente acusa até o pregador. Esse pregador está sem Deus, porque doeu em mim. Sabe por que doeu em você? Porque Deus está te ajustando na palavra. Nós não estamos tão bem assim com Deus para dizer: fala papai, mas tem vez que dói. Doeu tanto que a multidão foi embora. Jesus ficou falando para 12. Jesus não tem problema com isso. Jesus não tem problema com isso. E quando todos foram embora, Ele olha para os alunos e diz: se não aguentar, pega o beco. E por que Ele diz isso? Porque Ele não quer frequentadores de culto, mas Jesus deseja salvos, santos e verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não tenha medo de se alimentar desta palavra, porque ela é vida. O salmista do Salmo 139, verso 130, ele diz: a tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Jesus Cristo diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Até Deus diz que o povo dele morre porque não conhece Ele.
E Pedro diz que é necessário crescer na graça e João, em Apocalipse 1:3, ele diz: bem-aventurado aquele que ouve, lê e pratica a palavra, porque o tempo está próximo. Esse Jesus do pão, ele é suficiente para nós. Tudo aquilo que a tua alma precisava hoje já está sendo liberado por aquele que tem a padaria lá no céu. Mas essa é a primeira das 7 declarações, e uma é tríplice. A segunda está em João 8:12. Quando Jesus abriu a sua boca e disse: eu sou a luz do mundo. Olha a responsabilidade. Quando ele diz isso, ele é acusado pelos judeus que dizem: tu testificas de ti mesmo, então tu é um amostrado, porque louve-te o estranho, mas não louve a ti mesmo. E Jesus disse, resumindo: eu digo porque eu tenho autoridade para dizer, e eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Só que essa responsabilidade de ser a luz significa que ele é aquele que alumia o nosso caminho. O salmista da palavra, do Salmo 119, verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Em Isaías capítulo 9, Isaías diz que na terra de Naftali e Zebulon, aonde só pairava as trevas, raiou a luz. No capítulo 43, versículo 19, ele ainda diz: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Se existe alguém que tem poder para iluminar o teu caminho, o nome dele é Jesus. E nesse nome tem até um recado para os jovens, que diz: jovem, essa é sua única saída. Quem? Jesus. Essa é a única saída para quem quer se consagrar, se entregar e amar ao Senhor da glória, ao Deus Todo-Poderoso. A tua casa está em trevas? Não se preocupe, a luz vai raiar lá na tua casa. Está precisando que Deus revele aquele que está oculto? Não se preocupe, Deus vai abrir os teus olhos, você vai ver aquilo que você precisa ver. Não é a vida dos outros, é aquilo que você precisa ver. Deus vai lhe mostrar. Quem está recebendo isso aí? Deus vai lhe mostrar aquilo que você precisa ver. Mas depois ele disse: vós sois a luz do mundo. Aí pesou para o nosso lado. Ele disse: eu sou. Aí depois transferiu: vós sois. Não há como andar com a luz se não andarmos com o dono da luz. Existe um que ele foi aqui denominado do latim, depois aportuguesou, ficou o nome Lúcifer, que é uma palavra do latim lucem ferrem, que significa estrela da manhã, traduzido como aquele que conduz a lamparina, aquele que conduz a luz. Os textos de Ezequiel 28 diz que eu fiz sair do meio de ti uma luz que te consumiu, um fogo. Ele morreu pela própria vaidade, era cheio de Deus, cheio da graça, e caiu em quem? Caiu no próprio Cristo. Porque quando nós decidimos dar as costas para Jesus, Ele é tão bom que Ele ainda fica dizendo: eis que estou à porta e bato. Então Jesus está batendo lá na tua porta hoje, dizendo: eu quero ter comunhão com você, e iluminar aquilo que na tua vida precisa ser iluminado. Para isso você precisa abraçar a luz, andar com a luz, cheirar a luz, se conectar com a luz, porque tudo que você precisa, Jesus, Ele é suficiente. Tudo que a igreja precisa, Jesus tem. Glória a Deus. Glória a Deus. A terceira declaração de Jesus, como eu sou, do Êxodo capítulo 3, está em João 10:7. Quando Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Será que você já leu isso em algum manual de usos e costumes dos tempos bíblicos?
O pastor construía um aprisco de pedras e colocava espinhos em cima, para que nenhum animal pulasse e roubasse a ovelha. Ele deixava uma porta bem pequena. Qual era a medida da porta? É a medida dele, porque não tem porta, a porta é o próprio pastor. Isso é interessante demais. E essa porta ela é bem estreita, por isso que ele diz: entrai pela porta estreita. Quem estuda escola dominical já ouviu falando isso. E por que ele fica na porta? Porque o pastor ele precisa selecionar as ovelhas, contar as ovelhas, marcar as ovelhas, tratar as ovelhas, limpar das ovelhas e proteger as ovelhas. Cada ovelha que passava, ele passava uma tinta. Se tivesse mosca nos olhos, ele colocava azeite nos olhos, para a mosca ir embora. Ele tirava os garranchos, tirava tudo que fazia a ovelha sofrer, e deixava ela dentro do aprisco, reino de Deus, igreja. E o aprisco estava com os espinhos que o pastor colocou. Ele é a própria porta, ele nem sai da porta e nem deixa ninguém tomar o lugar dele. Em João 10, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Se algum outro pastor vier por um outro lado, ele é ladrão, mercenário. Mas eu sou o bom pastor. E a característica do bom pastor é: ele morre para cuidar das suas ovelhas. Não tem mais o que Jesus provar a você que ele lhe ama. Paulo em Romanos 5,8 ele diz: Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, quando nós ainda éramos pecadores. Para de manhã, Jesus te ama com um amor tão grande, que ele entregou a sua vida completamente, e depois de morto ele diz: chegou a hora de me levantar, ressuscitado, porque é me dado todo o poder nos céus e na terra. O teu Jesus está vivo, e ele te ama, te ama, te ama, te ama e te ama. Uma coisa maravilhosa é que ele, sendo a porta, ele não vai me deixar sair. Eu estou bem guardado e protegido na presença de Jesus. A quarta declaração de Jesus, ainda em João 10, você confere, está no versículo 11. Ele não diz apenas que ele é a porta do aprisco das ovelhas. Ele diz também: eu sou o bom pastor. Ele não diz: eu sou o pastor, senão ele entraria em Ezequiel 34, quando ele mesmo diz: ai dos pastores rebeldes, que apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Aí ele diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Eita, que coisa gloriosa. Aí ele coloca o adjetivo nele, diz: eu sou, não o pastor, eu sou o bom pastor. E ele é tão bom para conosco, que ele não mais precisa provar isso para você, porque você não merece o céu, mas já está garantido para entrar lá. Porque tantas coisas têm acontecido na tua vida, é doença, é Covid-19, Covid-20, Covid-22, Covid-24, é tanta perseguição do diabo, é tanta afronta, mas o bom pastor mais uma vez te sarou, cuidou de você, colocou você de pé, trouxe, você está aqui adorando, glorificando, cantando, fazendo a obra de Deus, e só quem tem a perder com isso é o inimigo de nossas almas, porque quem cuida de nós é o bom pastor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que amor é esse que a gente não consegue compreender? Tem muita gente querendo ser líder cristão, não sei de onde esse povo tirou isso da cabeça, porque é simplesmente a função na terra mais difícil que existe, onde se morre de derrame ou de problemas no coração, de tanto aperreio. Moisés era o homem mais manso, e ainda tiraram ele do sério. Então tem muita gente dizendo: eu sou. Eu já vi pessoas declarando isso. Eu já vi alguém dizendo: eu sou teólogo. Eu já vi pessoas dizendo: eu sou pastor. De misericórdia. Vou ficar só prestando atenção.
O que eu tenho coragem de dizer é: eu não sou. Eu não sou. Deus me livre. Não sou, não serei, não posso, não quero. Quem somos nós na fila do pão francês? Mas Paulo disse isso. Mas ele não só disse, ele explicou: eu sou o apóstolo, mas não é por mim mesmo, é a graça de Deus, por isso que eu sou apóstolo. Ele disse em Gálatas 1,15 que aprouve a Deus me escolher desde o ventre da minha mãe para ser apóstolo. Ele disse: eu sou, não pelo mérito próprio. Ele disse: Deus me escolheu. Deus me tirou do pecado e me escolheu. Aí vem Jesus em sua declaração em João 10:11 e diz: deixa eu dizer uma coisa, tem muito por aí, mas eu sou o bom pastor, e o bom pastor entrega totalmente a vida pelas suas ovelhas. Aí ele explica a característica daquele que não é. O ladrão vem, senão para roubar, para matar e para destruir. Ele está falando dos líderes de Israel, que não têm responsabilidade com o povo. Essas características batem também com o diabo, mesmo não sendo no texto, porque o diabo roubou Jó, matou a família de Jó e destruiu tudo que Jó tinha. Porém, o grande eu sou, antes disso, já havia falado para o Satã, que é o adversário, disse: destrua tudo, porém, poupa-lhe a vida. Existe nessa noite um porém de Deus contra todo o mal que vem sobre a tua vida. Só vai até onde Jesus permite. A perseguição na tua vida e o desprezo é até a data de Jesus. A tua doença que tanto te aflige só vai até a data de Jesus. Eis que o grande eu sou te diz: existe um porém determinado sobre a tua vida, um porém que advém depois: vitória, alegria, graça de Deus, unção e comunhão. Eis o porém do Todo-Poderoso sobre a tua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Poderia contar muitas coisas sobre a proteção de Deus, mas tem uma que eu gosto muito. Porque coloquei o meu pai em cima de uma motinha, bis, nós íamos na Assis Chateaubriand, de frente a Cadesil, tem um posto de gasolina, e nós íamos devagar, 60 quilômetros. Só que um carro saiu do posto, ele ficou em dúvida. E ele parou no meio. Aí não dava mais tempo. Não deu mais tempo. Não tive reflexo. E ele até se apertou porque o choque já ia acontecer. Aí eu descobri pela experiência que existe um Deus, um anjo motoqueiro. Não é o motoqueiro fantasma, é o anjo motoqueiro. Que quando nós íamos bater, ao invés disso, a moto foi para um lado, deu a volta na frente do carro, eu ainda olhei para a placa do carro e passando. Eu não fiz absolutamente nada. Eram para estar no hospital ou então mortos. Mas Deus olhou para o céu e disse: quem é esse menino que não sabe pilotar essa bis? Todo estrambelhado. Vai lá, anjo, e ajeita o negócio aí. Esse é o Deus que protege o seu povo. Tem hora que nós não sabemos o trajeto do caminho, mas Jesus ainda nos livra de todo mal. E esse é o motivo de você estar dando glória. Existe um Jesus que te livra, um Jesus que te salva, um Jesus que coloca um porém na tua vida. O inimigo não te alcança, o mal não te alcança. Ele é o bom pastor, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas. E Ele está aqui nessa noite para dizer: eu sou o que sou na tua vida. Glória a Deus, Deus Todo-Poderoso. Tenho mais 3 declarações, por isso preciso resumir. A outra está em João 11:25, quando Jesus disse:
E antes de eu dizer, o irmão José diz tudo antes. Sabe Bíblia mesmo aqui. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Interessante que ele diz isso num contexto de morte. Como é que nós estamos no contexto de morte? Vai morrer, vai morrer, vai morrer, morreu. Aí chega Jesus e diz: eu sou a ressurreição. Eu sei que vai ter a ressurreição. Não, eu vim para ressuscitar. Então é o Jesus que chega e age. É aquele do Êxodo 3, eu serei o que serei. Então Jesus chega para a agoniada Marta e para a adoradora Maria e diz: a ressurreição chegou. Mas elas não entendiam nada. Ele foi para o túmulo e diz: Lázaro, saia. Ele poderia voltar para elas e dizer: eu não te disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Tem muito crente que precisa saber que para Deus abrir porta, ele precisa fechar uma porta. Para saber que Deus cura, precisa de uma doencinha. Deus ainda abre porta, Deus ainda cura, Deus ainda ressuscita os mortos. Ele é o mesmo, não mudou. Tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. E é digno da igreja do Senhor, na liberdade adorá-lo em verdade e em espírito. Em João 14,6, a sexta declaração de Jesus era tríplice: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Para você que me assiste aqui presencial ou pelo YouTube, não há como chegar a Deus sem Jeová. Não há como chegar a Jeová sem Jesus. Não tem como. Não é usando a quipá, nem o shofar, nem usando termos hebraicos que a gente vai chegar no céu. É se curvando diante de um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em João 14, os apóstolos já estão ficando atribulados. E Jesus, a partir de João 13, já está consolando eles. Está lavando eles, está ajeitando eles. O próprio Cristo já está aterrorizado pela paixão de Cristo e já está chegando. Mas mesmo nesse contexto de sofrimento, ele diz: eu sou o caminho. Mas que caminho? O senhor vai para onde que o senhor está morrendo? Eu estou morrendo, mas ao terceiro dia, como eu já disse, eu vou ressuscitar. Não há outro caminho. Religião evangélica, católica, espírita, nada salva ninguém. A salvação é um relacionamento. Ou você tem Jesus ou não tem Jesus. A religião quase todo mundo vai ter, mas para ter Jesus tem que crer nele de todo o coração e tem que dizer: eu me arrependo dos meus pecados e entrego e confesso a minha vida a Jesus. Aí você terá salvação. Ele é o caminho da salvação. Ele também é a verdade. E na verdade tem um negócio muito sério para lhe propor. Eu desafio você, se dos próximos 10 pregadores, pelo menos um prega o evangelho. Dos próximos 10 que você vai ouvir por aí, faça um risquinho assim na sua Bíblia: esse não pregou, esse não pregou, esse não pregou, esse não pregou. Eita, um. Existe um acordo dos homens frouxos com o povo. Então eu tenho que tentar agradar a irmã Miriângela, que me convidou, ou a irmã Vera, para poder ela me convidar de novo. Não preciso agradar elas. Eu preciso agradar elas com a minha amizade. Mas com o evangelho não tem acordo com ninguém. O evangelho ele tem que ser pregado. Jesus não teve arrodeios. Em João 8 ele disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Queriam matar Jesus, e ele disse na cara deles. Mas em João 14 ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quem tem coragem de pregar Jesus
É quem já venceu a sedução da fama, de ser conhecido, e a vaidade financeira, de querer ser aquele monetário bem, né, abastecido. Mas uma coisa é certa: quem tem compromisso com Jesus é rico lá no céu. Deixa eu citar esse versículo, amado pregador que me ouve no YouTube da igreja, ou você que está aqui. Jesus Cristo, ele falou uma grande verdade para aqueles que querem andar na sua presença, para aqueles que querem fazer a sua obra, para aqueles que querem andar na verdade, para aqueles que querem pregar. Ele diz lá em Mateus 5, 11 e 12: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentirem e perseguindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e saltai de alegria neste dia, porque grande é o vosso galardão lá no céu. Porque assim também perseguiram Jeremias, perseguiram Ezequiel e vão perseguir você também por causa da palavra de Deus. Quer receber elogio? Não pregue Bíblia. Diga que todo mundo vai ser abençoado. Mas quer ser rico lá em cima? A inefável, inerrante e poderosa palavra de Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É só o Antigo Testamento. Ainda falta 27 livros para você pregar o Evangelho sem medo de nada, sem medo de ninguém, porque ele não conta com frouxo, mas com corajoso para fazer a obra. Caminho, a verdade e a vida. Eu não sei você, mas quando eu aceitei Jesus, eu senti como se eu tivesse passado por uma porta, realmente foi, passado por uma porta que eu não entendia a realidade e agora eu entendo. Existe o inferno, existe o céu e existe o Deus que nos livra do inferno. Sem Jesus não tem vida. Tem muita gente aí desviada dizendo: eu tenho Jesus. E Jesus sabe. São frases dos crentes. Jesus sabe do meu coração, sabe que o inferno já está preparado para quem se desvia. Ele sabe. Mas Jesus, ele é tão bom que ele diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então ele não quer jogar ninguém lá, mas eles vão cair. Mas Jesus, ele tem o que para nós? Vida e vida com abundância. Glória a Deus. Eu preciso chegar na minha última declaração, que está em João 15 primeiro. Mas eu não posso deixar de agradecer a maior dádiva que Deus me deu. Porque como um jovem não crente, apenas um católico que ia no domingo e fazia assim, depois saía. Todo o pensamento de um rapaz do mundo é: nunca vou ter família, nem casar, vou só ficar por aí, rodando. E Deus me deu a salvação, me deu o Espírito Santo, me deu uma esposa que está ali, minha irmã, esposa Daniele, que estava na igreja esperando um namorado. Aí Jesus procurou a 93 quilômetros, era eu. Só tem esse por enquanto. E junto com ela, Deus me deu 2 filhos maravilhosos. O nome disso é milagre que só Jesus faz. Glória a Deus. Mas para me finalizar, olha a declaração de Jesus em João 15 primeiro. Ele diz: eu sou a videira. Mas ele bota mais um adjetivo aí, né? Eu sou a videira verdadeira. Quando ele fala da videira, ele está dizendo: vocês que estão enxertados em mim, têm a vida, e por causa disso produz. Quem não tiver em mim, nada poderá fazer. Então tem que estar nessa árvore enxertado.
essa árvore tem vida, essa árvore tem todos os nutrientes para nós produzirmos o fruto. E Paulo resume que fruto é esse. Está lá em Gálatas 5:22, que é amor. Só isso aí resume. Eita, meu Deus, como é difícil falar sobre isso. É difícil para mim falar, né? É difícil para a igreja. Amor, alegria, paz, longanimidade, ser longânimo, benigno, mansidão, domínio próprio. E ele ainda diz, contra essas coisas não tem quem lhe acuse. Então, se nós andamos em amor, se somos controlados, se andamos no Espírito Santo, o diabo não pode alcançar o crente que anda na presença de Deus. Então não ande de um jeito em que Deus pegue aquela tesoura de jardineiro, porque Ele tem a tesoura de jardineiro. Ele anda com ela na cintura, e Ele não vai hesitar em tirar ela e cortar. Ele não hesita, porque Deus não brinca de religião. Deus é Senhor. Então, quando nós estamos apodrecendo, as folhas secas e caindo, Ele diz, essa não serve. Vou cortar Saul, vou cortar Eli, vou cortar Rofini, Finéias, vou cortar o Balaão, vou cortar Demas, vou sair cortando Ananias e Safira. Pode vir na fila. Quem não produz fruto, a tesoura de Jesus vai visitar. Mas Ele também disse, eu sou a videira e meu pai é o... Então Ele está dizendo, quem está em mim está sendo cuidado pelo Pai. Olha que maravilha, e você não deu glória a Jesus. Quem está em mim, YHVH, está sendo cuidado pelo Deus Todo-Poderoso. E eu quero finalizar afirmando isso, que quando Deus usa Moisés, Moisés é um mochieno, é um ungido também, é um Messias, é um libertador. Quando Deus usa Moisés aos hebreus, a voz de Jesus estava ecoando e dizendo aos hebreus, o Salvador chegou. E essa voz ecoou pelo Evangelho de João, o homem íntimo, e ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Quem nesta noite está enxertado em Jesus? Quem está decidido a produzir o fruto que Ele mandar para você? Existe um chamado, existe um dom, existe uma ordenança de Jesus. Nós somos a igreja e as portas do inferno não podem prevalecer. Nós iremos marchar. Pode ter mar vermelho que Ele tira da frente, pode ter incredulidade que a pregação vai derrubar, pode o governo perseguir, porque a igreja vai derrubar todo o mal, e nós iremos ser triunfantes na presença de Jesus. E até a morte que nós temos tanto medo, o próprio Paulo diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê o pecado que tu ia levar o povo para o inferno? O pecado, ele foi vencido. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já está perdoado. Só tem que adorar, servir e fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Que Deus lhe dê graça, que Deus lhe renove, que Deus lhe dê força para nunca desistir e andar na presença de Deus. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus.